Saudações aos espectadores, amigos e amigas que estão conosco nessa noite. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, 23 horas, em ponto. A gente começa aqui mais um bate-papo. Daqui a pouquinho vou ter como convidado de hoje nosso professor e amigo Aldir Dantas. Já conosco aí a Dulce Monteiro, Paulo Alecrim, Rony Melo, Sônia Albertino. Muito obrigado aí pelo apoio conosco, o Mínimo Ama também. Enfim, o pessoal do Perubano. Bacana, a gente vai conversar muita coisa boa. Nosso colega e professor de Educação Física, Aldir Dantas, lá diretamente de Macapá, no Amapá, meia-noite lá, 23 horas aqui. A gente vai conversar muito sobre esporte. O Aldir tem uma participação importante aí no mundo esportivo. Foi presidente da Federação de Atletismo. Enfim, vai já falar conosco, já entrou conosco, Aldir Dantas de lá, de Macapá. Eu já vou fazendo a conexão aqui. Uma ideia muito boa nessa noite bacana. Trocando ideias é a forma como nós estamos chamando carinhosamente este bate-papo no momento em que nós vivemos numa quarentena, vivemos aí num confinamento e as pessoas aí estão dando jeito de poder se comunicar e nós estamos fazendo essa comunicação através dessa conversa, desse papo aí, trocando ideias para que a gente possa entender o que temos que fazer a respeito de todas as atividades, enfim, todas as ações que vêm pela frente, né? Muita coisa que vem pela frente. O Aldir está tentando se conectar, então já a gente começa esse bate-papo. O Ramon também está conosco, o Aldir que é lá de Macapá. Opa, diga lá, Aldir. Tudo bem? Me escuta e não me vê, tá igual ontem. É isso. Tá igual ontem, vamos ver o que a gente consegue ver aqui, se a gente consegue organizar alguma coisa acontecendo. Tá tudo no meu aqui, tá tudo certo. Vamos ver aqui rapidinho. Eu vejo a minha tela na metade, mas eu não me vejo na minha tela. Pois é, rapaz. Eu também estou procurando aqui. Há poucos dias eu tive esse problema, mas nós conseguimos resolver. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Tem uma questão de uma mídia. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Para mim está tudo configurado adequadamente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa para resolver. Mas vamos lá. Vamos trocando uma ideia até a gente tentar. Agora eu já me vejo na live. Não, Opa! Agora sim, tá tranquilo. Fala aí, Aldir, tudo certo? Hoje é sexta-feira, dia de muita reflexão. Mais uma semana passando, mais um tempo aí para refletir. Dia 15 de maio de 2020. Você aí em Macapá, aqui já 16. Em Manaus do Amazonas. Já aqui é Macapá 16, já é 16. E pouquinho. Tudo bem, Aldir? Vamos lá, vamos conversar. Muita gente já conversando conosco. Vamos trocar uma ideia nessa noite bacana. Vamos lá. Cara, muita gente reclamou o horário, mas eu tentei explicar. Você né? em Manaus, uma hora menos, um horário menos concorrido. Mas eu venho me dizendo, eu venho dormindo muito tarde. Esse Covid tirou meu sono do normal. Estou dormindo muito tarde, acordando tarde. Mas vamos lá. Aliás, Aldir, essa é uma característica interessante, né? Não somos nós dois apenas, muita gente falando disso. Houve uma mudança interessante desse ciclo do sono aí. Pessoas estão em casa, mesmo que acordem cedo, dormem muito tarde, porque aí tem todo o dia, enfim, houve uma mudança interessante nesse ciclo do sono das pessoas. Interessante isso aí, hein? O meu caso não é muito de estranhar, eu já dormia tarde normalmente, eu tenho um hábito de produzir à noite, meu melhor horário de produzir à noite, não sei porque eu tenho 3 meninos e o dia inteiro aquele corre-corre em casa, e agora eles estão dormindo e fica mais tranquilo, é mais silencioso, é mais fácil de estudar, de ler, é um horário bem propício para produzir. Olha, já tem muita gente conosco, aí tem o Ednildo Lopes, Paulo Alecrim, o Ramon, já falei, o Dantas, Ataíde, Regis Silva, o pessoal aí já está conversando, já começando a trocar uma ideia. Deiac entrou, Adeline Dantas, Dantas Cheque. Minha família está por aí. Vamos lá, deixa eu explicar primeiro, evidentemente, pessoal, principalmente o pessoal do Amapá, né, o pessoal de Macapá e das cidades próximas aí, o pessoal de Belém, do Pará, enfim. Adilene Dantas dizendo que eu também estou aqui. Por que nós escolhemos esse horário das 23 horas? Escolhemos 23 horas por quê? Porque até as 22, 22h30, há muita live, há muita movimentação nas redes sociais, e a gente escolheu esse horário, que é um horário bacana, onde as pessoas terminam as suas lives, terminam as suas músicas, acompanhando aí
os seus shows e a gente entra com uma temática bem tranquila, bem sossegada, para que a gente possa trocar uma ideia até mais ou menos aqui em Manaus, meia-noite, aí no Amapá, meia-noite e 59, mais ou menos, nós vamos trabalhar 1 hora. Então, por isso é o horário. E nós adotamos esse horário para trocar ideia com tranquilidade. Aldir, vamos lá. Primeiro eu quero que você se apresente, até porque as pessoas que te conhecem já sabem quem você é, mas muitos que estão no Amazonas ainda não têm essa noção. Então, conta para nós a sua história. Bem, eu sou Aldir Dantas, sou professor de educação física, sou profissional de educação física, formado no Piauí. Hoje eu moro no Amapá, já radicado aqui completo esse ano 16 anos no Amapá. Casei aqui, trabalho no esporte e na educação. Trabalho em escola e na área de educação e mais diretamente voltado a algumas modalidades olímpicas, como badminton, atletismo, sou árbitro de boxe, árbitro de tênis de mesa, enfim, o meu sobrenome é esporte. Você foi presidente da Federação de Atletismo e também teve uma participação importante no badminton. Eu fui fundador da Federação de Badminton aqui no Amapá, foi o que introduziu o badminton no Amapá, em 2007. Em 2011, eu tive que montar a federação para ter apoio, para conseguir levar atletas para as competições nacionais. Eu tinha que ser federação, então não tinha quem assumisse. Eu acabei montando a federação em 2011, mas logo em 2012 eu fiz a eleição e passei à frente a federação, que eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estava batendo escanteio, cabeceando, defendendo, sendo árbitro, sendo tudo, então não dava para fazer tudo. E passaram alguns anos, em 2014, me convidaram para um desafio, que era reerguer a Federação de Atletismo no Amapá. E eu relutei bastante para assumir, e fui convencido, um grupo de amigos se juntou, eram só profissionais de educação física, e me convenceram a fazer parte da chapa. E no transcorrer dos dias, ninguém queria ser presidente, ficou aquele jogo de empurra. E acabaram me convencendo a ser, por conta que eu já tinha sido presidente do badminton, tinha uma certa experiência e tal, me convenceram a ser presidente. Assumi a missão dada, missão cumprida. Levantei o atletismo no Amapá, que já estava há alguns anos capengando, não tinha competições estaduais mais, as corridas de ruas eram 3 ou 4 por ano, sem estrutura nenhuma, medalhazinha de participação, muito aquelas de R$1, de honra ao mérito, não tinha seguro, não tinha camisa de poliamida, então tudo não tinha. E eu fui incutindo devagarzinho a corrida de rua no estado. No primeiro ano subiu de 3 a 4 para 16. No segundo ano já foi todo final de semana. E teve final de semana que tinha 2 corridas. Enfim, entreguei a federação, passou os 4 anos, eu entreguei. Fiz meu papel. Organizei os clubes, que quando eu assumi não tinha clube, mas de fato registrado. Os clubes tinham só um CNPJ, mas o presidente era só de boca, porque o cara assumia sem ter eleição, sem ter tido nada, não era nada oficial. E eu não, só pode vir para a Assembleia quem está clube filiado, quem é o presidente, cadê a ata da eleição dele? Comecei a cobrar, apertar, e o pessoal pedindo competição. Eu disse, não, cadê o clube? Não tem clube, não tem atleta, vamos organizar. E consegui organizar os clubes, e a coisa aconteceu. Vamos lá, Aldir, tá dando uma falha aí, a internet está comprometida em todo o Brasil. A gente está vendo aí que as operadoras elas propõem um pacote, mas não conseguem entregar no seu total, né, na sua totalidade. Do Regis falando que você foi importante nessa fase, já caiu aqui, reorganizou, fez um excelente trabalho, está travando. A Adilene está falando, a gente vai já ver, é muito comum, e aí a gente acaba reclamando bastante. O Brasil tem essas coisas, né? Uma normatização de que as operadoras podem entregar um quantitativo muito aquém daquilo que é o importante para nós. Nós pagamos um pacote 100%, e aí eles entregam um quantitativo muito menor, e quando você reclama, vai lá, está descrito nas normas, nas leis, enfim, né, no contrato que você assinou, que você, na verdade, você paga para ter 100%, não quer ter só 70%, 60%, você quer ter o total. E aí você acaba tendo essa problemática aí. E principalmente, claro, me corrijam se eu estiver errado, no momento em que está todo mundo em casa, essa demanda aumentou demais.
muita gente aí fazendo muitas lives, muita gente fazendo também muito trabalho virtual. Hoje mesmo pela manhã, nós da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas tivemos uma live, fizemos uma reunião aí de mais ou menos umas 2h30, quase 3 horas. A Adilene está falando que o Aldir levou o badminton para o Amapá, investiu muito, e também teve uma participação importante. Vamos ver daqui a pouquinho, ele já entra novamente, a gente já começa a conversar. Aí, o Jordi está perguntando se ele pagou a NET, né? Deve ter pago. Ficou 3 anos aí na gestão, ele voltou a competir, enfim. E detalhe interessante, como a Adilene está falando, com recursos próprios. Isso aí é algo muito comum, né? A gente acaba, pela dedicação ao trabalho que nós desenvolvemos, você acaba realmente investindo bastante, porque é normal. Aqui no Amazonas nós fazemos muito isso aí também, principalmente quando você é responsável por esse trabalho. Vamos ver se daqui a pouquinho o Aldir Dantas volta, a gente continuar trocando uma ideia. É assim mesmo, é um negócio complicado e a gente sabe, não é apenas no Amapá que acontece no Amazonas inteiro. É muita gente, uma demanda muito grande, e as empresas não estavam preparadas, como nada nesse mundo, como ninguém nesse mundo estava preparado para esse momento de pandemia, né? Então, é um complicador e a gente está conversando com gente de muitos lugares e essa é uma realidade complicada. A Adilene está me dizendo que a princípio foi suado, conhece bem a história, né, Adilene? É muito complicado realmente e a gente tem visto esse crescimento exponencial em relação aos esportes, principalmente a corrida de rua. Eu descobri há poucos dias que o Aldir esteve aqui no Amazonas uma época. Vamos lá, está chegando aqui novamente. Vamos ver se entrou aí, né? Será que deu tempo de pagar a conta? Vamos lá. E o Aldir esteve aqui também no Amazonas para trabalhar, começar esse trabalho importante, de institucionalização do badminton. Vamos lá. Continua falando. Já trocamos uma ideia aqui. A Adilene está falando que no início foi muito suado, usou recursos próprios, a gente está conversando a respeito disso. Enfim, esse trabalho é um trabalho importante. Até onde me escutaram? Não, escutamos até essa adequação do esporte, do atletismo, as corridas de ruas, enfim. Vamos tocando para frente, sem problema. Vamos tocando, vamos lá. Então, e hoje eu me encontro trabalhando na Secretaria de Esporte, sou técnico da Secretaria de Esporte, e um dos vínculos ainda está em escola, só que eu estava agora em um momento de transição e o Covid chegou e meio que paralisou. Eu estou meio que no limbo em um dos vínculos, eu tenho 2 vínculos aqui no estado. Olha, o Ataíde está acompanhando a live lá de Picos do Piauí, hein? Que beleza, olha só como é que essa internet é interessante, né? Cara, tem gente meu, ou da família, ou conhecido o Brasil inteiro. O Sheik é do Espírito Santo, o professor Ednildo de Laranjal, da região do Jari. Tem muita gente aí. O Ednildo está falando, e eu falei exatamente isso, né? Quem trabalha com esporte, na maioria das vezes, quem trabalha de forma séria, acaba muito, mas muito mesmo, tirando do próprio bolso. A Adilene falou que você fez muito isso. O Ramon está falando, está brincando aí, contratou mais internet para você voltar, né? Então, é isso, você acaba realmente mexendo muito no bolso e há uma movimentação da própria família, porque a família acaba sofrendo demais. Mas eu falava disso, houve uma reorganização do esporte, do atletismo especificamente aí, e daí em diante você continua contando a história. Pois é, como o badminton, eu trabalhei muito com recursos próprios, trabalhei muito mesmo, para não dizer 100%, foi 90% com recurso próprio, desde da aquisição desde montar a federação, a passagem para participar de competição nacional, levei atleta para competição nacional, alguns conseguiram passagem, outros eu tive que paguei para ter, todo ano, ter um Amapá sendo representado no ranking nacional. O atletismo eu tive, só o início foi meio complicado, porque a gente tinha muito débito, a federação tinha um débito de, sei lá, 5, 6 anos para trás, e eu tive que resgatar esse débito para botar em dias a federação, e no início eu tive que pagar a passagem para atleta viajar para representação silvestre, paguei do próprio bolso, e algumas continhas ali de pequeno porte foi o que paguei. Mas no final a coisa já começou a andar com as próprias pernas. Como a gente
incentivou as corridas de rua, e a corrida de rua tem um retorno, tem um permit e tal, e eu consegui equalizar as dívidas, comprar material, equipar a federação ali com o mínimo necessário para acontecer as competições estaduais e tal, enviar atletas já com recurso. Que é isso? Com recursos já para algumas competições, as primeiras medalhas foram aparecendo, e o trabalho foi feito. O trabalho foi feito, graças a Deus. Esse trabalho, e aí a gente sabe disso, acaba revertendo bastante aí o retorno para a sociedade, né? Você destacava o aumento das corridas de rua, e hoje é um fenômeno no Brasil inteiro a quantidade de corridas de rua movimentando uma população que não é atleta. Isso aí é fundamental nós destacar. Começou com corrida e caminhada. Eu estranhava, eu era da federação, né? Eu via muitas corridas todo dia no Brasil e aqui no Amapá não tinha. Aí eu fiz um quadro. Por que aqui não tem? Por que aqui ainda não deslanchou? Fui citando os problemas. A medalha não é tão bacana, não tem premiação em dinheiro, não atraía, não tinha tanta divulgação. Eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou incentivar ou reincentivar que os órgãos públicos voltem a fazer. Por exemplo, a gente tinha aqui no Amapá uma corrida muito boa, a corrida do carteiro. Ela dava premiações, dava bicicleta e tal, era uma corrida muito boa. E eu comecei a ir no correio, cutucar, vem cá, vamos fazer de novo a corrida do carteiro. Aí eles foram me explicando que depois, com o advento da internet, o pessoal deixou de mandar cartas. E eles foram enxugando essas corridas até no Brasil, não era só no Amapá que elas estavam freando. E aí aí eu fui vendo, vou no Ministério Público, já tinha uma corrida lá, uma corrida muito bem organizada, com o nosso MIT, uma corrida organizada aqui no Amapá, que era a corrida do Ministério Público, essa, tira o chapéu. Aí eu fui no Tribunal de Justiça, comecei a andar nos órgãos, OAB, e fui vendendo a ideia de corrida. E comecei a fazer os projetos para vender essas corridas. E começou a dar certo. As corridas começaram a 400 pessoas na primeira, aumentou para 600, no primeiro ano foi para 1.000, batemos o recorde de 1.000 pessoas participando na corrida, daqui a pouco estava 2.000 pessoas. E hoje as corridas se planejam, creio eu, a maioria para 2.000 pessoas, que já é um número que o Amapá já se acostumou com esse número. Até a primeira de 1.000 foi difícil, depois chegou em 1.000, todas ficaram sendo de 1.000, aí veio 1.500, 1.800, até bater 2.000. Olha, Deiak está acompanhando conosco, está dizendo assim, grande maestro Aldir, diretamente da Argentina, está ligado diretamente da Argentina, né? Tem mais gente conosco aí também, o Clausewix está conosco, Regis Silva, daqui a pouquinho também vou marcar aí com o mestre Rony Melo, a gente vai se organizando. Eu vou te perguntar uma coisa, Aldir. Vamos lá. Você teve, passando do atletismo e tal, nossa proposta de hoje é falarmos sobre o desafio, né, que nós do temos Covid. Após a Covid-19, que é algo que está todo mundo querendo entender o que nós vamos fazer. Até porque certamente nós não sabemos o que virá pela frente. Todas as atividades elas serão reprogramadas. Vamos falar desse desafio. O que nós pensamos? O que você tem de ideia? Como será a nossa vida após Covid-19? Eu queria puxar o assunto não para o pós-Covid, já para o atual. Como lidar agora com o Covid? Porque a gente não vê perspectiva dele acabar por enquanto. Ele ainda está atual e a gente não vê esse fim. Eu me preocupo muito com a cabeça dos atletas. Quando eu falo em esporte, você tem que vislumbrar primeiramente o atleta. Se não tiver atleta, não tem esporte. E eu me preocupo muito com a cabeça do atleta. Ele está em casa, imagina, o atleta está em casa, ele tinha um ritmo de treino, de competição, de academia, e hoje ele está restrito a ficar em casa, sem competição à vista, sem aquele treino diário, sem muita coisa. Como é que ele está lidando com isso? Quais procedimentos ele podia estar fazendo? Será que o atleta está se preocupando em manter a forma física? Será que ele está fazendo algum treino tático, técnico, que poderia estar mantendo a qualidade dele como atleta ali naquela média para ele não perder tanto? Será que ele está se preocupando com a alimentação? Será que ele está mantendo o peso? Será que ele não está aumentando a quantidade de gordura corporal? Será que os atletas têm um acompanhamento psicológico, por exemplo, para passar por esse momento sem muita tribulação? Então é uma coisa que vem martelando
e ver em alguns grupos de treinadores, inclusive muitos estão agora nos assistindo, um abraço aí para os meus amigos treinadores, daqui a pouco, se tiver tempo, eu vou cumprimentar de um por um. Se alguns falam dessa dificuldade de manter o atleta concentrado. E se você soltar o atleta, ele vai acabar se perdendo. Ou no peso, ou ficar fora de forma, ou vai pirar. Ele tem aquele ritmo diário, ele deveria ser tentado se manter, mas tá difícil. Não tem ginásio disponível. Agora aqui no Amapá saiu o decreto, vai ter o lockdown. A partir de terça-feira vai fechar tudo. Só vai funcionar supermercado, farmácia, esse tipo de coisa. Então, o que já estava ruim pode piorar. Já estava todo mundo em casa. O pessoal que pode ficar, eu era um que dizia, se você pode ficar em casa, fique em casa. O vírus está aí, ninguém é imune. Por exemplo, hoje eu li uma matéria que foi de início de março, que um campeão olímpico pegou o Covid e ele disse que os sintomas foi destruidor para ele. Foi a pior coisa que ele já sentiu na vida. Então, um atleta campeão olímpico de natação, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele deu uma reportagem falando que foi a pior sensação da vida dele. Então, o cara é atleta de alto nível, campeão olímpico, ganhou medalha de ouro, já medalha de prata nos 100 metros rasos, se eu não me engano. E disse que foi horrível. Então, ninguém tá imune ao vírus. Eu vi um mapa também no Esporte Interativo, que é um mapa do mundo, falando da quantidade de pessoas, de atletas infectados. Então, quem está batendo lá no ranking, lá, em primeiro lugar no ranking com mais atletas infectados é o futebol. Tinham, se não me engano, 173 atletas no mundo de futebol infectados. E alguns esportes, ciclismo, boxe, basquete, beisebol, lá pontuando. Esse mapa ele é volátil, ele vai atualizando meio que dia a dia. Eu abri agora há pouco esse mapa. E muito me preocupa com a situação atual. O que a gente vai ver, como proceder nesses próximos meses com esses atletas que estão em casa, que não vão poder estar usando a academia, que a academia está fechada, que não tem ginásio para treinar. Alguns nem têm treinadores, eles se treinam por conta. Os corredores de rua gostam de pegar planilhas aí de terceiros e seguir aquelas planilhas. E muito preocupado com a atual situação. Para o futuro, tá bem pior. Se a gente não vislumbrou agora o presente, mas no futuro, como vai ser esse retorno? Como vai acontecer? Em que tempo que vão começar a marcar as competições estaduais, regionais? A Olimpíada já tem uma data, mas será que daqui para lá os atletas vão estar preparados para a Olimpíada? Vão estar com um nível de treinamento, vão estar com o corpo pronto, apto para uma competição mundial a nível de Olimpíada? Aldir, eu, na verdade, assim, em abril eu participei de uma videoconferência com o Dr. Paulo Penha do Paraná e outros colegas que agora não vou recordar o nome. E dentre um dos aspectos que nós falamos, aí nós falamos especificamente sobre atleta. A temática era sobre atleta. A minha perspectiva é na população de uma maneira geral, porque é a grande quantidade. Mas, já que você tocou no assunto atleta, eu sempre gosto de frisar e gosto de escrever a palavra atleta com a letra A no maiúsculo. Porque o atleta, ele é um indivíduo diferenciado da maioria da população. Até porque aqui no Amazonas nós temos 2 medalhas olímpicas. 2 medalhas olímpicas de um quantitativo de 4 milhões de pessoas. Então, quando eu falo atleta, e aí era essa discussão que nós estabelecemos, é que o atleta, você parte do pressuposto de que ele tem que ter responsabilidade. Haja vista, se o cara é um atleta de alto rendimento, ele está se preparando, vamos focar aqui nas Olimpíadas de 2020, que acontecerá em 2021. Já está estabelecido. Então, mas o nome vai ser a Olimpíada de 2020. Então vamos lá. Se esse cara ele é um atleta de alto rendimento, ele tem que ter responsabilidade. Mas nós estamos falando de seres humanos. Então vamos lá. Na tua perspectiva, o que nós teríamos que fazer, o que teria que se pensar? Porque certamente você tem vários treinadores que estão nos acompanhando, a convite teu, e a gente precisa. Eu estou aqui com o Marco do Basquete Seng, pessoal que faz um trabalho bacana com basquete aqui em Manaus. Queria que você me dissesse qual é a perspectiva, o que você imagina que tem que ser feito para esses caras aí que trabalham em alto rendimento.
Quando a gente separa esse nicho de alto rendimento, então já é um nicho diferente, é um pessoal que já tem uma certa estrutura. Então, a maioria dos atletas que vão estar lá na cabeça, na ponta, lá, top 5, top 10 do mundo, ele já tem na própria casa dele já tem a sua academia, ele já tem toda uma estrutura de preparador físico, agora pode ser virtual, pode estar, né, via Zoom, via esses programas de reuniões, ele tem o psicólogo, ele tem o nutricionista, então ele tem um certo amparo. A gente fala em alto rendimento, a gente se preocupa por conta que não vai ter competição, ele não vai estar mais... O alto rendimento ele está um pouco, digamos que, preservado, pelo fato dele já ter uma certa estrutura que ele consiga se manter num certo ritmo de treino, digamos assim. Alguns têm pista, por exemplo, o cara tem, na casa dele, ele tem uma quadra de basquete, ele pode ficar arremessando, treinando. Alguns têm pista de skate em casa e tal. Os atletas desses nichos. Mas como fazer com os surfistas? Que tem que ser lá, o cara da natação, que na casa dele pode ter uma piscina, mas ele não tem uma piscina olímpica na casa dele. O cara que precisa de ginásio, esporte de ginásio, basquete, voleibol, badminton, futsal. Como eles vão se preparar? É uma questão difícil. O governo ele não vai se preocupar com o atleta tendo uma população aí imensa, a esmagadora maioria das pessoas não são atletas, e ele tem que cuidar da saúde dele, tem que se preocupar com a saúde, com a compra do remédio. Ele não vai parar tudo para dizer, não, a gente tem que preocupar com o atleta X, a modalidade Y, porque ele vai, assim que o vírus acabar, ele vai ter que estar em alto nível. O governo não vai pensar nisso. Vão pensar em manter a população, tentar manter a população o mais saudável possível, e resguardado, segurança. As escolas estão tudo fechadas, os alunos, as crianças estão tudo em casa, e alguns não têm condição de ficar em casa porque é um cubículo onde tem 11 pessoas. Se não tivesse com Covid, a maioria estariam trabalhando durante o dia, outros na escola, então eles só iam se encontrar à noite na hora de dormir. Então, agora não, passou o dia inteiro em casa. Algumas casas não têm ventilador, não tem ar-condicionado. Então, é um momento complicado da vida do brasileiro e dos atletas em geral. É muito e a gente fica pensando, preocupante demais, e aí eu fico imaginando aí qual é a perspectiva, não sei se tem algum atleta aqui conosco, estou vendo aqui o Palhaço Pipoca, nosso amigo Edgar, Showman Alpio também aqui com a gente, enfim, eu fico imaginando, né, principalmente se tiver o William Baixo está conosco, Valdenir Aragão também conosco, se houver algum atleta, essa ideia também seria interessante, o pessoal pode até escrever por aí, inclusive fazer pergunta. Na tua visão, enquanto ex-presidente de federação, a ideia que se tem, como é que o Aldir atleta, ou o Aldir dirigente, que esteve aí nas Olimpíadas de 2016, como um dos árbitros do badminton, o que poderia ser feito? Cara, é a questão a ser respondida. O que pode ser feito até o final do Covid com os atletas? Ó. O Jorginho é um atleta do badminton, ele tá aí, acabou de botar aí, aumentou 5 quilos. Exato. Nesse período. Estou vendo aqui, já ia falar disso. Aumentou 5 quilos nesse período. Tá fora de ritmo. O badminton precisa de reflexo, de agilidade, de coordenação. E se ele não tiver em quadra, se ele não tiver exercitando essas qualidades, ele não vai desenvolver, ele vai ter um retorno. Então, eu creio, cara, que após o Covid, vão ser no mínimo 6 meses para os atletas começarem a voltar ao seu nível habitual. Creio que em 6 meses. Primeiro que os primeiros meses eles vão baixar peso, depois vão fazer um período de base, de fortalecimento, e logo em seguida trabalhar coordenação, agilidade, as qualidades físicas ali, para depois começarem a ter um certo nível para ter algum resultado. Vão ser no mínimo aí 6 meses para chegar ao que era. Porque muitas modalidades precisam de, por exemplo, as modalidades coletivas. Tu tem que estar jogando junto ali para manter o entrosamento. A gente vai parar aí 7, 8, 10 meses sem jogar junto. Quando voltar, além da forma física, vai ter todo a readaptação. É um caso, é a questão a ser respondida. Como vai ser feito? O que fazer pós-Covid para os atletas voltarem ao seu habitat natural?
Bem, já temos aí algumas federações que já estão preocupadas com isso. Hoje mesmo, algumas atividades, vou falar da modalidade que é uma modalidade que muita gente gosta, são as lutas. Hoje já tem o UFC, amanhã vai ter o UFC. O futebol tem uma reprogramação importante. O pessoal já está pensando aí nessa questão há poucos dias nós respondemos essa situação. A FIFA já, inclusive, já está atribuindo, né, a questão do cartão amarelo para o atleta que cuspir no campo, que é uma prática que é muito comum em função do aumento da salivação por conta da grande respiração. O Marcos está falando aqui, a questão psicológica ela é fundamental. Então, também já há uma preparação de algumas federações, porque em alguns lugares do mundo o desporto já começa a voltar. Essa semana, se não me engano, já retoma, ou semana que vem o NBA, está vendo o treinamento, e aí o Marcos sabe bem como é que funciona. Enfim, há uma preocupação muito grande, e aí vamos lá, Jordi pode responder, se atleta de badminton, de badminton, 5 quilos a mais. Por que 5 quilos a mais? Tem competição em breve, então o pessoal tem que se preparar. Qual é a tua rotina de treino? Estás tendo treino? Tem condições de ter treino em casa? Responde para nós aí enquanto o Jordi fala. Eu começo a responder por ele. O Jordi mora num apartamento. Eu conheço o Jordi pessoalmente. Ele mora num apartamento. O que ele poderia fazer no apartamento era trabalhar músculos isolados ali. E o pior, na casa dele, a mãe e ele cozinham. Então é o dia inteiro ali em casa sem fazer nada, não tem o que fazer, bora comer. O Jordi é um cara novo, ele tem, se não me engano, 19 anos. E ele é um cara atlético. Para ele ter ganho 5 quilos, cara, 5 quilos vai fazer uma diferença grande para ele. Ele é bem esbelto. Ele é bem esbelto. E 5 quilos vai fazer uma diferença grande nele. Para ele voltar o peso dele, ele vai ter que penar um pouquinho. Amiga Shirley aí. A Shirley é de Rondônia, se eu não me engano. Tá aí online. Tá falando aqui, justo espaço curto, né? O Jordi já tá respondendo aqui para nós. Ele vai trabalhar músculos isolados, vai fazer agachamentos, uma perna só, vai tentar fazer parede. Eu não sei se ele tem espaço na casa dele para fazer parede, para tentar manter ali o reflexo em dia. Mas é muito diferente de você estar numa quadra, se movimentando, fazendo a movimentação, andando para lá para cá. Vai ser difícil, Jordi. Segura as pontas aí. E como você falou, né, temos aqui a Marília, fisioterapeuta, pela continuação do endereço dela aqui. Essa preocupação das equipes multidisciplinares ela é fundamental, porque, na verdade, você tem hoje, a alternativa são as reuniões em equipes, as reuniões virtuais, da mesma forma que nós estamos fazendo essa live aqui. É uma alternativa, mas fica faltando muita coisa, principalmente no aspecto físico. Você pode manter o mental com uma certa tranquilidade, que existem técnicas para isso, né? Se você não tem nenhuma lesão, dá para você também se manter legal, mas não vai demorar para perder esses quilos, porque o papai vai me colocar na rotina de volta, né? Então, o Jordi já está respondendo também essa pergunta que nós estamos fazendo. Mas vamos lá, Aldi. Deixa eu fazer mais uma colocação aí. Algumas informações. O Jordi comentou do pai dele. O pai dele é estrangeiro. Esqueci agora o país. Socorre aí, Jordi. E ele foi atleta de badminton na França, né, o pai dele. E chegou no Amapá, assim, eu ainda era presidente da federação e me procurou, queria trabalhar. Ele disse, olha, cara, não tem como bancar ninguém. Eu sou voluntário e tal. E o padre Jordi é um guerreiro. Ele dá aula numa quadra ao vento, num condomínio popular. E ele tem que disputar a quadra lá no local do futsal, do basquete, do voleibol. E nos intervalos ele dá um jeito, armazinha a rede lá de badminton. E dá treino pro Jordi, que é o filho dele, pra criançada ali do bairro. E acabou de entrar agora... Do Laos, pronto, lembrou. Acabou de entrar também o Guilherme Kumasaka, a primeira medalha do badminton mundial, a nível mundial, foi do Guilherme Kumasaka com o Guilherme Pado em 2007, no PAN,
Aí, ó, prestigiando a live. Nossa live tá bem prestigiada, viu? Tá bem prestigiada, é isso aí. Tem gente Muita da gente Argentina, boa tem aí. gente do Piauí, Rondônia, tem gente do Acre também, nossos amigos do Espírito Acre. Santo, São Paulo. Bacana, bacana. Né? Hoje também eu conversei com o nosso professor doutor José Fernandes, que disse que e semana que vem nós vamos estar conversando aí. Dá para ter esperança de ações específicas pós-pandemia em um país onde o esporte nem ministério tem mais? O Wilson MNJS está perguntando aqui. Eu vou dizer quem é esse aí. Esse é o Ivan Daniel Amanajás, meu parceiro, foi meu vice-presidente quando eu fui presidente, e logo após a minha saída ele assumiu a federação, passou um tempo. Hoje ele mora no Sul, ele morava fora, morava na Argentina, passou para o Paraguai e hoje ele está em Foz do Iguaçu. Ele atravessou a ponte para meu amigo, grande abraço. O Edgar está falando que também tem muita gente falando que o ano está praticamente perdido, principalmente o futebol. Eu digo para todo mundo que esse ano não existe, esse ano não existiu. A educação, não vai, as escolas não vão conseguir fechar o calendário esse ano foi um ano perdido esse ano. Mas respondendo a pergunta do meu amigo Ivan, a esperança não podemos perder nunca. É ela que nos move, ela que nos mantém, ela que nos dá aquela empurrão. Quando falta tudo, não falta esperança. A Federação de Atletismo do Amapá acabou de entrar. Também tá online aí. Tô vendo aqui. Deve ser o presidente Dilson Belfort. Deve ser o nosso presidente agora, Dilson Belfort. Vem fazendo um excelente trabalho à frente da federação. Vem mantendo o trabalho. Muito bom. Muito bom ter eles aqui, gente. Obrigado por prestigiar. Tarde da noite. De manhã, já madrugada, né? Aqui já 20 para 1 da manhã. Então vamos lá, Odir. Eu, na verdade, assim, eu gostaria de ouvir muito a minha preocupação, sempre eu gosto de trabalhar a perspectiva da grande população, né? Tem muita gente também aí, e nós já ouvimos diversos casos de pessoas que não estão aguentando esse momento psicológico, momento muito difícil, muita gente aí passando dos limites, porque realmente é complicado. Você ficar confinado, tem alguns que conseguem fazer o confinamento numa tranquilidade muito grande, mas tem gente que não está conseguindo manter o mental equilibrado. Tá difícil manter o mental equilibrado, cara. A TV, ela tá atacando de uma maneira absurda. Tá fazendo certo terrorismo. A doença existe, ela causa morte, mas a maneira como é abordado, você tem várias maneiras de falar alguma coisa. Você pode falar o mesmo assunto, você pode falar de 20 maneiras diferentes. Mas a maneira como a maioria das TVs estão fazendo está sendo covarde, cara. Ela só dá um número de mortes, ela só dá a pior notícia possível. Ela não fala a quantidade de gente que já se recuperou, gente que já saiu da UTI, que estava em último caso, já estava e voltou. Não, é só morte vai morrer. Isso tá matando muita gente também. O psicológico, tem gente que tá pirando, surtando. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar vou tentar fazer uma comparação. A gente falou do atleta em alto rendimento. Vamos falar aqui do atleta do dia a dia. Aquele atleta esporádico, atleta de final de semana, o atleta de corrida de rua. O praticante, o cara que vai se divertir. Ele sabe que ele não vai ter pódio, ele sabe que não vai... Não, ele vai terminar a medalhazinha dele de participação. Ele não tá podendo treinar, ele não tá podendo mais correr, ele não tá podendo... E é um número muito grande. Se você pegar só aqui no Amapá, é corrida todo final de semana. Então, são 2.000 lá na corrida, mas tem o pessoal que não vai para a corrida, tem o pessoal que treina no dia a dia sem ir para a corrida. Então, vamos botar um número aqui por baixo. 10.000 pessoas que faziam só corrida e caminhada. Hoje elas estão em casa. A maioria dessas 10.000 não tem esteira, porque quem corre na rua não aguenta esteira. Ela não tem esteira. Não aguenta esteira. Ela vai para a TV. Ela liga na TV de manhã, é morte no Covid. Meio-dia é morte no Covid, à tarde é morte no Covid, à noite é só morte, é só notícia ruim. Então isso está abalando as pessoas. E a gente não vê uma perspectiva de fim. A gente não vê só, olha, vamos passar agora em julho, vai ser o pico, em setembro a gente volta. Não tem esse fim, a gente não está vendo o fim ainda. Os casos aqui no Amapá estão só subindo. Já batemos 3.000 casos aqui no Amapá, confirmados. Já passamos de 100 mortes. É um estado pequeno. A Macapá tem 500 mil habitantes. Então já não tem mais leito, nem no privado nem no público. E isso está... A população, meu Deus, e agora? E agora? Hoje postaram um vídeo de uma médica chorando, indo embora da Amapá. Ela estava aqui prestando serviço, foi indo embora. Ó, gente, só tinha 7 leitos, como ela falou, só tem 7 leitos e não vai dar para todo mundo.
e saiu chutando. Aldir, tem um aspecto também que é interessantíssimo. A gente fala de esporte, mas não dá para deixar de falar desse aspecto, que é o aspecto da falta de comprometimento de quem tem a responsabilidade de gerir essa população. O Brasil é carente de pessoas, políticos honestos. Nós temos um problema seríssimo. E aí o cara aproveita o momento de pandemia e, lamentavelmente, os nossos estados da região norte, Pará, Amazonas, né? Eu não acompanho, o Amapá também, enfim, Acre, Rondônia. O que esses caras roubam é brincadeira, né? No Amazonas o cara comprou um respirador, o que custa em torno de 50, 70 mil, tem gente comprando a 26, comprou a cento e pouco mil reais. E o que nós estamos vendo é esse absurdo, né? E não apenas na esteira governamental, mas embaixo também. Os donos de supermercados, os caras estão brincando com a vida das pessoas, aproveitando esse momento dificílimo, roubando, furtando, se locupletando de verbas públicas e matando muita gente. Minha esposa e eu, a Ida, sempre me reporta dessa maneira que esses caras são assassinos e têm que ser tratados como assassinos. Eu não digo nem do roubo, cara. O pior que eu estou vendo é esse jogo político. Estão aproveitando o Covid de maneira política, da política pior que existe, a política suja, para tentar ou derrubar o presidente, ou jogar o governador contra o presidente, ou o governo contra a prefeitura. Esse jogo político é pior para mim, no meu ponto de vista, do que o roubo. Porque, de certa forma, desvirtua toda a coisa. Sai uma nota dizendo que pode abrir a academia. O cara, não vou abrir. Aqui, enquanto tá abrindo tudo aqui, não, é lockdown, vai fechar. Tá certo, tá errado, eu não sei, eu não queria estar na pele deles para tomar decisão. Mas eu me pergunto, será essa decisão que eles estão tomando pensando na população, pensando na saúde, pensando na proteção? Porque todo mundo sabe que a atividade física é vida. Ela, além de prevenir várias doenças, ela mantém a sua saúde mental, psicológica e tal. Ela ajuda. Aí, se abrir a academia, todo mundo vai para a academia? Não. Dava para abrir. Dava para abrir. Exato. Como nos horários certos, com a quantidade limitada de pessoas. Agendado. Agenda os horários, faz igual dentista. Imagina a profissão do dentista. O cara tá deitado de boca aberta com todas as vias receptoras do vírus ali exposto. Ele não sabe se o dentista está infectado, o dentista não sabe se a pessoa está infectada, mas o cara está com dor de dente, ele tem que tratar, ele precisa daquele... Vai ter que tratar. Vai ter que tratar, cara. Então, eu não sei se é melhor, se eu fosse do executivo, do legislativo, se eu estaria interferindo no poder do outro, ou se eu teria coragem de dizer assim, não, fecha tudo. Poderia ter sido fechado no início, antes de proliferar, por exemplo. Chegava o pessoal de avião, chegou de onde? Cara, passa 40 dias em casa aí, por via das dúvidas, 30 dias, 15 dias, sei lá, um tempo de... Mas não, o pessoal começou a chegar de viagem, começou a espalhar, agora que tá a cidade contaminada, o vírus já tá... Não, vamos fechar tudo agora. Vai fechar agora, daqui a 15 dias vai estar gente aparecendo com novos casos, porque já se contaminou, só vai aparecer daqui a 15 dias. Aí se fechar agora, quando vai abrir? Se os casos não vão diminuir, que a curva ainda não chegou ao final, como o presidente está falando, esse pico da curva só vai chegar quando acabar a verba do governo federal. E um detalhe, né, Aldir? Grandes aspectos a levar em consideração é que os locais onde o lockdown foi implantado de forma muito rigorosa, as pessoas morreram dentro de casa. O caso da Itália, o caso da Espanha. E uma das coisas que são básicas e que nós vimos em outros países da Europa que adotaram essa prática, os próprios países do Oriente, o Japão teve um número baixíssimo de mortes por conta da Covid-19, baixíssimo. Lá em Taiwan, da mesma forma, Taiwan não, vou já lembrar o nome do país, pouquíssimos casos, simplesmente com o uso da máscara, que é uma defesa física que acaba impedindo que isso aconteça, a proliferação. Então, esses aspectos no Brasil demoraram demais a utilizar. Olha a confusão, vamos aproveitar para falar a respeito disso. A hidroxicloroquina e a azitromicina, pelo amor de Deus, um país, nós estamos vendo uma cidade pequena do Piauí, está combatendo o problema Floriano, com a utilização minha terra natal. Floriano, minha terra natal. Floriano.
Minha terra dando natal. show de bola no Brasil inteiro. Porra, os caras estão usando a hidroxicloroquina. Usa logo, meu irmão. Então foi hoje saiu o ministro, mais um. Porra, meu irmão, nós estamos falando de preservação de vida. Gilmar, deixa eu te dar um dado. Eu tenho feito um acompanhamento aqui do número de casos Amapá. Desde o início, eu fiz uma planilha no Excel, eu mesmo venho acompanhando. Dia 6 de abril, tinham 39 casos confirmados e 2 mortes. Eu fiz uma postagem no Facebook falando assim, ó, máscaras para todo mundo e decreto dizendo que é obrigatório usar. Dia 6 de abril, tinham 39 casos. Eu falei, cara, bota todo mundo com máscara. Sim, se a via aérea, se as vias aqui onde vai, não está contaminando, bota todo mundo com máscara. É vida de eu pegar, é vida de eu passar. Foi um decreto. Em vez de decretar fechando, não, decreta o uso obrigatório de máscara. E distribui máscara. Falaram da cloroquina, esqueci o nome agora. Hidroxicloroquina. Lá do início, azitromicina, lá no início. Alguns países usaram, alguns não. Ah, porque tem estudo aí, usaram a política suja, surgiu. Não pode usar porque não tem estudo, meu amigo, quando você está morrendo. Se disser que a casca do olho do Jaquitibá que só tem lá, o cara vai atrás. Vai atrás. O cara vai atrás, pô. O remédio era menos de R$1. Era menos de R$1. Podia ter comprado muito e deixado. Olha, se precisar, tem aqui. Quem quiser tomar, tem aqui. Lá no Piauí, tu citou o Piauí, é uma médica. É uma médica de lá, que ela se formou em Teresina, e hoje ela mora em Madrid. Ela trabalha em Madrid e usou lá o protocolo e deu certo. Ela saiu de uma curva de 20% de morte, de óbitos, para 1,4%. Ela atacou o vírus no início usando um combinado de drogas. E ela dividiu lá em 3 fases, e a segunda fase ela ainda com antibiótico. O mundo todo diz, não pode tomar antibiótico, o antibiótico vai ajudar a replicar o vírus e tal. E ela achou na segunda fase, não, aqui tem que atacar e atacar com vontade. E atacou. E na época, eu assisti a live dela, ela disse que foi muito atacada, perguntou, você tomaria? Ela falou, minha amiga, eu já tomei. Antes do meu exame dar positivo, eu já tomei, amigo. Eu senti uma corizazinha. Eu trato todo dia com os pacientes com Covid. Primeiro sintoma que pareceu que ela que já tomou. E nem fez a contraprova, porque ela está usando o procedimento, está dando certo, e segue o bonde. Muitos médicos estão usando, mas infelizmente a política não deixa uma coisa virar um protocolo nacional. É a política que não deixa. E como está falando o presidente da Federação de Atletismo do Amapá, né? Está sendo ignorado porque não gera lucro para a indústria farmacêutica. E hoje foi dia de distribuir cestas básicas em algumas instituições. Nós tivemos no abrigo São Vicente de Paulo, que é um abrigo que trabalha com idosos. E aí eu conversando com o responsável, ele me disse, olha, Gilmar, nós perdemos 4 casos, mas alguns estavam muito mal, e o pessoal da SAMEL, nossos amigos da SAMEL, estiveram lá e começaram a utilizar a hidroxicloroquina com azitromicina. Hoje foi eu fui coincidentemente há pouco lá, coincidentemente foi dia de festa, porque muitos tinham voltado, né, do sacrifício, muitos tinham voltado da morte. Por quê? Com apenas um tratamento que é um tratamento básico. Em Floriano estavam gastando R$100 por pessoa. Né? E há pouco alguém me falou, isso aqui, o dinheiro, quando o dinheiro não acaba, por quê? Porque quanto mais morte acontecer, mais dinheiro vem para o Estado, para o município. Tem gente que está morrendo de infarto, a gente está morrendo de câncer, e está lá colocado no protocolo que foi Covid-19. São Paulo está usando essa covardia. O Bruno Covas resolveu implantar o rodízio, né, de veículos e colocou todo mundo dentro do metrô e dentro do trem. Cara, é coisa de maluco. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para o esporte, até porque essa é a ideia. Porque até comer alho, está falando aqui o Marco, até comer alho ajuda muito. Né? Os medicamentos, as estratégias utilizadas são estratégias populares. Né? Então, você tem que usar aquilo que está à disposição. Porque a cloroquina saiu daqui na quina, lá do Nordeste. O cara começaram a usar. Aqui nós usamos a hidroxicloroquina todo dia por causa da malária. São coisas pequenas que poderiam ajudar para nós sairmos dessa situação deprimente e cada vez mais angustiante. O esporte, eu como esportista me sinto de mãos atadas.
porque, como ele disse, é no mínimo 6 meses aí depois do vírus para a coisa começar a tentar voltar à normalidade. Imagine o calendário de 2020 que foi jogado pro saco. As competições de 2020 deixaram de acontecer. Tem competição que era desse ano, que classificaria para o próximo ano, que classificaria para... Então é uma coisa que vai demorar a voltar a entrar no trilho, a voltar ao ritmo normal. E o pior, quando voltar, se aparecer um caso, vai ser aquele pânico, meu Deus, vai voltar, é o vírus mutante e tal, aí para tudo de novo. A replicação do vírus, O pânico criado em cima disso vai dar ainda muito pano para manga, muita coisa ainda vai acontecer nesse meio tempo aí, infelizmente. É uma pergunta de alguém, não estou lembrado agora quem fez, falou a respeito da questão do atendimento psicológico, né? Se está acompanhando. Isso é fundamental, mas responde aí, Aldir. Deveria, eu citei no início, deveria estar tendo o acompanhamento psicológico, principalmente nos atletas. Se ele não tiver com a cabeça boa, ele não rende. Não rende durante a competição, ele não rende durante o treino, ele não rende em nenhum momento do dia a dia dele. E o atleta ele tem que respirar o esporte que ele pratica. Ele tem que dormir pensando no esporte que ele pratica, ele tem que dormir pensando no adversário, no treino de amanhã, na alimentação, na suplementação, se ele toma, se não vai ser contaminado. Então ele vive naquele mundo ali de competição, naquele mundo 100%. E se ele tirar o pensamento dele por um instante que seja para pensar em outra coisa, ele se perde no foco dele, que seria a modalidade. Então, se não tiver um bom acompanhamento psicológico, uma pessoa que segura ali, não, calma, bora por aqui. Nosso treino vai ser esse, os atletas vão se perder. E a grande maioria dos atletas que não são top, não são alto nível, não tem sequer um treinador. Imagina um psicólogo, um nutricionista, alguém para dar esse suporte que era para estar tendo desde o início do Covid. Muitas confederações estão preocupadas, estão fazendo live, está tendo muita live de confederação, as modalidades estão bombando. O badminton mesmo tem live todo dia. Quando é a própria confederação, é um atleta, é um treinador, é o técnico da seleção brasileira, é a técnica. Todo dia tem live de badminton. Todo dia eu vejo uma live do atletismo. Todo dia tem lives, as lives estão acontecendo. Então, naqueles horários, os atletas estão mantendo ali, estão se concentrando. Mas e o resto do dia? E o treino físico, e o treino tático, o treino técnico, e a alimentação, e o conjunto de coisas que não está acontecendo, que era para estar acontecendo tudo junto. Entende? Aldir, e tem um detalhe interessante que o presidente da Federação de Atletismo do Amapá falou, né? Que o esporte está todo comprometido. Por quê? Porque, na verdade, não é só o calendário, não. Nós estamos acompanhando alguns casos aí, e o presidente da República está falando o tempo todo isso, olha, tem a questão da doença, muita gente vai morrer, todo mundo praticamente vai ser contaminado, mas tem muita gente que vai morrer de fome. E o esporte também está passando por isso, né? Porque o patrocinador, ele patrocina porque existe o evento. Porque a camisa quer ver a marca dele, quer ver a marca dele, né? Então, se ele não vê a marca dele, se ele não tem onde colocar, como é que vai fornecer o recurso para poder pagar esse suporte para alimentação, para reposição, enfim, tudo realmente comprometido. Também falta responsabilidade de alguns governantes. E o atleta que não tem patrocinador, que ele é o seu próprio patrocinador, que ele é autônomo, que não está podendo trabalhar porque está proibido, está fechado, não pode trabalhar. Então, olha, imagina a cabeça desse cara. Ele trabalhava para manter sua casa, sua família e os seus treinos. Hoje ele não pode trabalhar por conta do vírus, não pode manter a casa e nem pode se treinar. Como que está a cabeça desse cara? Será que ele está escapando com auxílio de R$600 por mês? Será que ele já recebeu o auxílio? Tem gente que está na fila lá, estão avaliando, analisando o caso dele ainda desde o início. Ele foi um dos primeiros que fez, ainda está em análise. Será se dá esses 600? Será se dá? Será se o cara não está preocupado que daqui a pouco o governo não vai ter dinheiro para pagar o funcionalismo público, sem dúvida, por exemplo? Sem dúvida. Cara, é uma bola de neve que ela está crescendo e ela está tomando corpo e a gente não vê uma perspectiva lá no fundo. Tá complicada a coisa. Tá bem complicado, né? Aldir, nós temos que nos preocupar aí com o tempo. Temos aí pouco mais de 6 minutos para a gente terminar essa live, né? Nossa preocupação sempre é essa, para que nós possamos deixar a coisa finalizada. Eu já queria que a gente pensasse aí. A pergunta, acho que é o Ivan, você falou, já que as atividades competitivas estão suspensas,
penso que as pastas esportivas poderiam estar atuando no suporte psicológico aos atletas. Não se pode ficar omisso, sempre há o que fazer. Não, o que fazer não falta, sempre, realmente. E esse lado psicológico, eu creio que deveria ser um dos principais pontos que os gestores esportivos deveriam estar se preocupando ou tentando fazer algo nesse sentido. Não sei se as confederações têm esse profissional à disposição, não sei se eles têm verba para contratar fora do tempo, como é um caso desse, atípico. Acredito que não tenham, por exemplo, no caso do badminton, não lembro de ter visto, no atletismo não lembro de ter visto, enquanto presidente, quando eu ia para as confederações, não lembro desse profissional lá. Eu lembro do fisioterapeuta, eu lembro do médico, mas eu não lembro de ter visto. Pode até ter, posso até estar agora queimando aqui, mas eu não lembro de ver esse profissional contratado já num efetivo das confederações. E não sei se ele daria conta. Imagina uma confederação de atletismo, quantos atletas são filiados? Como é que ele vai fazer esse acompanhamento? Que o psicológico, ele tem que ser ali meio que tete a tete. Igual a gente está fazendo aqui, uma coisa, um pai bola. Eu vou falar aqui para muita gente, vai ter efeito, não vai? É preocupante. O esporte não tem mais ministério, agora é uma secretaria. Então a gente caiu, né, de nível, a gente desceu um pouco. E é novo, tem 1 ano e pouco a pasta. Não sei se o gestor atual tem essa visão que a gente está tendo agora do psicológico, que tem que ser trabalhado urgentemente, já deveria estar sendo. Então, são questões que vão ser difíceis de ser respondidas. Detalhe interessante também, desde o início da pandemia, desde que nós entramos nesse momento de confinamento e aí de quarentena um pouco mais liberada, a gente sempre falava na questão da atividade física. Muita gente, até isso foi um equívoco, né? Muita gente criticava a prática de atividades físicas básicas, a caminhada, a corrida, enfim. Você se manter ativo. E nós dizíamos isso, eu gravei uma live, uma dessas noites que a Ieda e eu estávamos caminhando, e eu dizia o seguinte: pessoal, tem uma coisa que tem que ser preservada, até porque nós já estamos descambando para o final. Tem uma coisa que tem que ser preservada. O ser humano é físico e mente, né? E tem muita gente ficando ansiosa, tem muita gente ficando deprimida, e nós já estamos vendo vários casos aí de suicídio por conta disso. Então, para a gente já começar a pensar em terminar a nossa live, Aldir, né, o presidente está falando, o profissional de psicologia será um dos mais atuantes nos próximos anos, mas a valorização será feita além do psicólogo, também o psiquiatra. E aí serve como orientação, nós que somos profissionais de educação física. Psiquiatra não é um profissional que cuida de doidos, psiquiatra é a pessoa que cuida da mente, né? São alguns pressupostos importantes para você viver bem, que você precisa tratar. Psicólogo e psiquiatra serão fundamentais. Então, muito cuidado aí. Eu acho que a mensagem que nós temos que deixar nessa live é isso. Cuidado com a mente. O corpo é importantíssimo, tem que cuidar. Mas a mente tem que estar muito bem preservada, senão não aguenta o papo. Tem que ser cuidado junto. Uma última colocação, vou comentar aqui, a periodização é inviável de ser feita sem perspectiva de calendário. Sim. Palavra do presidente Dilson. Como o cara vai periodizar se ele não tem a data do próximo campeonato? Ele não tem datas. Não tem como fazer periodização. Os atletas estão... Os treinadores estão em tiroteios sem saber de onde estão atirando. Não tem o que fazer, cara. Não tem como pensar, calcular. Botar a Olimpíada para o ano que vem, para junho. Sim. Mas, entretanto, todavia, não sabe se vai estar daqui para vai estar liberado. Né? E é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aldir, o Dantas Ataíde está falando, olha, essa live foi uma ótima ideia, né? Mais ou menos isso, eu vou usar aqui o termo, essa live foi uma iniciativa digna de louvor. A gente vai estar fazendo aí semana que vem outras lives, já temos aí alguma programação. Já vou convidar o Márcio Pontes, que é o MPB-JJ, que é do Jiu-Jitsu, meu amigo de muitos anos, mestre Rony Melo também, conversei hoje com o doutor José Fernandes. Nós estamos trabalhando aí neste horário de 23 horas, a partir de segunda-feira. Já vou falar com o nosso amigo
do TJB. Enfim, temos 25 segundos restantes. Te agradeço aí, Aldidanta. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, estou aqui à disposição a qualquer momento. Pode contar comigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Muita gente conosco, que a gente vai deixar esse material à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e até mais.